Tratado de Metapsíquica, obra do médico francês, Prêmio Nobel de Medicina, Charles Richet, parte 4. Por um feliz acaso, encontrou William Crookes dois médiuns extremamente poderosos, com os quais pôde trabalhar, Douglas Home e Florence Cook. Crookes tinha então 37 anos, estando, não há que ver, em pleno vigor de idade e inteligência. Era já um sábio ilustre. Tinha descoberto um novo metal, o tálio, em 1863 e prosseguia nas suas pesquisas frutuosas acerca da espectroscopia, a astronomia e a meteorologia. Era diretor da Chemical News e do Quarterly Journal of Science. Estava decidido a estudar as propriedades extraordinárias de Home. Publica em 1869 a 1872 memórias muito notáveis pela precisão da linguagem e severidade da experimentação que contrastam com o estilo habitual das publicações espíritas. Era o advento do período científico do espiritismo. Não digo que isto é possível, afirmava ele, porém, que isto é verdade. Mas o respeito pelas ideias tradicionais era já coisa de idolatria, a ponto tal que ninguém se dava o trabalho nem de estudar nem de refutar. Contentava-se com o rir, e confesso que, por vergonha minha, estava eu também entre os cegos voluntários. Sim, eu ria em vez de admirar o heroísmo do grande sábio que ousava pregoar em 1872 que há espíritos que se pode ouvir o bater do seu coração, bem como lhes tirar fotografias. Mas essa coragem foi sem grandes consequências imediatas. Devia produzir os seus frutos mais tarde. E hoje somente que se pode compreender bem Crookes, cujas experiências são ainda agora a base de toda metapsíquica objetiva. Foi feita com granito, nenhuma crítica pode abalá-la. Nos últimos dias de sua gloriosa e laboriosa vida, dizia William Crookes ainda que nada tinha que retratar com relação ao que outrora havia afirmado. Para os dias vindouros, os espíritas saberão como hão de proceder nas suas experimentações. Não se trata mais de uma doutrina de aspecto religioso ou místico, tresmalhada em escusas considerações espirituais ou teosóficas. Trata-se de uma ciência experimental menosprezada de teorias. Não se trata mais de uma doutrina de aspecto religioso ou místico, tresmalhada em escusas considerações espirituais ou teosóficas. Trata-se de uma ciência experimental, menosprezadora de teorias, tão exata na sua precisão requerida como a química, a física e a fisiologia. O magnetismo animal passou também ele por análoga evolução. Depois de Pasteur, Deleuze e Dupont, não mais progrediu. J. Braid, de Manchester, batizando-o com o nome de magnetismo, absolutamente não lhe descerrou os véus místicos, e muito menos as desastradas tendências terapêuticas, de maneira que os médicos e os fisiologistas, em 1875, criaram nele como criaram nas materializações de Cat King, de maneira que os médicos e os fisiologistas, em 1865, criam nele tanto como criam nas materializações de Cat King. Em 1875, sendo eu ainda estudante, pude provar que se tratava de um fenômeno fisiológico normal, que a inteligência nesse estado não se perturba, algumas vezes fica até superativada, que não há possibilidade de se admitir qualquer ação mágica ou magnética. Alguns anos mais tarde, apresentei também os primeiros exemplos de desdobramentos da personalidade entrevistos por Phillips e por Azam. Essas mudanças de personalidade esclareceram singularmente todos os fenômenos ditos espiríticos.
Certamente nada do que apresentei na minha memória em 1875 era de modo absoluto novo. Os antigos magnetizadores tinham verificado os mesmos fatos. Da mesma maneira, seguramente, quando em 1872 Crookes demonstrou a realidade dos espíritos, nada mais fez do que aquilo que os espíritos, pouco mais ou menos, já o tinham feito. Mas o que era novo era a aplicação rigorosa da ciência experimental a dos fenômenos incompletamente estudados, imperfeitamente demonstrados, os quais, justamente por causa dessas análises incompletas e imperfeitas, estavam fora de cogitação da ciência. Logo depois do aparecimento de minha memória, foram feitas em todas as partes do mundo numerosas experiências, deixando o magnetismo animal de fazer parte das ciências ocultas. O esforço dos sábios que estudam a metapsíquica deve consistir fazer sair do oculto esta ciência, assim como saiu o magnetismo animal. Um acontecimento memorável tão importante como as publicações de Crookes foi o que se deu também na Inglaterra relativo à fundação da Society for Psychical Research, da qual Ed Gurner e F.R. Myers foram os intérpretes e ardentes inspiradores. Constituiu-se um grupo de pessoas eminentes resolvidas a lançar as suas investigações nas terras amaldiçoadas do ocultismo e a descobrir, graças à rigorosidade dos méritos científicos exatos, a verdade escondida na confusão de fatos estranhos. Desse modo, amontoaram-se fatos, experiências, teorias, trabalho enorme que veio a ser a base de toda a metapsíquica odiernas. Esse movimento de renovação não ficou limitado à Inglaterra. Em França, metemos mãos à obra tentando criar um movimento nas mesmas proporções daquele que nos deram Gurney e Myers, se bem que os nossos recursos fossem menores e menos numerosos, fosse o grupo de simpatizantes. Construímos com o T.H. Ribot e L. Mariller um Societe de Psicologie que desapareceu em breve tempo, porque tivemos a astuta pretensão de querermos contar com o interesse dos psicólogos, fisiologistas, médicos nas pesquisas metapsíquicas, com as quais jamais se dignaram ocupar seriamente. Foi então que fundei, juntamente com Derricks, os Análises de Ciências Psíquicas em 1890 a 1920, dos quais C.D. Vesme veio a ser em seguida o zeloso diretor. Os ASP, que substitui hoje a excelente Revue Metapsíquica dirigida por Gelé, estabeleceram como os PSPR uma balança equitativa entre a credulidade dos jornais espíritas e a ignorância cega das compilações da psicologia oficial. Entretanto, por importantes que sejam as sociedades psíquicas, por úteis que sejam os jornais, esses esforços não têm valor senão para as pesquisas experimentais levadas a cabo por indivíduos que preferem trabalhar a sós. Realmente não há metapsíquica sem médium. A finalidade das sociedades psíquicas é precisamente não deixar que se anule, sem nenhum proveito para a ciência, na obscuridade de sessões pouco científicas, despercebidas de rigoroso controle, o poder de certos médios notáveis. Houve em 1885 a 1920 médios muito poderosos. Slade, Eglinton, Station Moses, Eusápia Paladino, a senhora D. Esperance, a senhora Thomson, Marty Beraldi, stalinista Tonzik, a senhorita Golliger, a senhora Leonard. Entretanto, se fosse preciso citar dois deles, não citaria senão a senhora Piper para a metapsíquica subjetiva e Eusápia Paladino para a metapsíquica objetiva. A senhora Piper, de Boston, foi estudada por William James. Depois, com uma extraordinária paciência,
ou foi por R. Hudson. Depois, ainda com menos perseverança, por Willosp, Fried Myers, Sir Oliver Lodge, Sir William Barrett. Possuía ela poderes de clarividência que provavelmente levaram de vencida todos aqueles que se observaram na época. As pessoas que iam vê-la diziam-lhes imediatamente, quase que sem hesitação, os nomes de diversos membros de sua família, contando-lhes passagens de suas vidas que as próprias visitantes até mesmo ignoravam e cuja autenticidade só podiam verificar depois de longa e trabalhosa perquisição. Mesmo que não houvesse no mundo nenhum médium, a não ser a senhora Piper, isso seria já o suficiente para que a criptestesia fosse cientificamente comprovada. Eusapia Paladino foi por todos os sábios da Europa centenas de vezes estudada, analisada. Schiaparelli, Porro, Aksakov, G. Finzi, A. I. Fred Myers, Lodge, Fielding, Lombroso, De Rochas, Oshorovsky, J. Maxwell, Sherek Notzig, Camille Flammarion, Botanzi, Morzelli, Sebastian S. de Watteville, A. de Gremont, Carrington e outros muitos, que cada um por sua vez verificaram os movimentos sem contatos e as materializações. E mesmo que não houvesse no mundo nenhum médium a não ser a senhora Eusapia Paladino, isso já seria o suficiente para que a telecinésia e a ectoplasmia fossem cientificamente comprovadas. A senhorita Piper e Eusapia Paladino foram sempre, nas investigações científicas, a que se submeteram de uma condescendência perfeita. Não se esquivaram a nenhum controle científico, não obstante as apoquentações e as afrontas. Deve-se a elas, em grande parte, o desenvolvimento que a metapsíquica tomou nesses últimos anos. É necessário, pois, que os sábios de amanhã tenham tanto por uma como por outra, assim também como para Daniel Home e Florence Cook, que as precederam um reconhecimento sincero. Mais recentemente, as experiências realizadas com Stanislava Tomsky, Marty Beraldi, senhorita Colliger, abriram a metapsíquica objetiva a horizontes inesperados. Assim, depois do ano de 1880 até os nossos dias, a metapsíquica, para a qual no ano de 1905 reivindiquei, dando-lhe esse nome, o direito de ser uma ciência autônoma, formou-se com uma parte do hipnotismo e do magnetismo animal e com outra parte do espiritismo. Com efeito, há no magnetismo animal um elemento fisiológico quase normal, que é o hipnotismo, isto é, um estado mental provocado, tal como a consciência habitual é modificada, transformada, e tal como a consciência, novas, algumas vezes múltiplas, podem aparecer enquanto a consciência habitual dormita. Mas definitivamente é esta ainda da psicologia, de maneira que o estudo do sonambulismo não se afasta da metapsíquica, senão quando se manifesta uma faculdade de conhecimento que não existe no estado normal, faculdade a que dei o nome de criptestesia. Não se pode pôr em dúvida que, pelo hipnotismo ou magnetismo ou sonambulismo, a criptestesia se desenvolve, mas o hipnotismo não interessa a metapsíquica senão pela identificação da criptestesia. Na outra parte, ou por assim dizer, no outro polo das ciências chamadas ocultas, se encontra o espiritismo, no qual devemos dissociar a teoria e os fatos. A teoria que confina com uma religião é o espiritismo segundo a fórmula de Allan Kardec e de outros mais. Mas eis que estamos longe da ciência,
Não porque a metapsíquica se deve abster de teorias, mas porque uma ciência não pode, por muito jovem que ela ainda seja, fazer frente a todas as teorias, mesmo hipotéticas. Mais ou menos é necessário que a teoria se curve aos fatos e não queira dominá-los como absoluta, senhora, relegando-os ao papel de coisa acessória, como produto de uma religião. Foi isso que Gurner, Myers e Crookes, verdadeiros fundadores da metapsíquica, tentaram fazer. Certamente cumpre não desprezar os magnetizadores nem os espíritos. Isso seria uma clamorosa injustiça. Apesar dos sarcasmos e das hostilidades, deram a sua contribuição para a fundação da metapsíquica, enquanto eles eram rejeitados pelos sábios oficiais como pessoas indignas, prosseguiram nas suas investigações laboriosas. Porém, estamos numa outra época. Não mais é permitido agora, quando se manifesta um médium, deixá-lo desenvolver-se num círculo restrito, sem recorrer-se aos métodos de pesquisa adotados por todas as ciências, tal como balanças, fotografias, cinematografias, inscrições gráficas e etc. De igual modo, sobre o ponto de vista da psicologia subjetiva, as inquirições rigorosas, severas, análogas àquelas que a SPR instituiu, são indispensáveis. É necessário não tomar meias decisões, é necessário tomar decisões completas. Em resumo, a metapsíquica contemporânea deverá limitar-se, na sua parte subjetiva, aos fenômenos psicológicos que toda inteligência humana, consciente e também perspicaz, como a supõe, é incapaz de produzir, e na sua parte objetiva, fenômenos materiais produzidos por uma causa que aparentemente é inteligente e que as forças conhecidas e classificadas, luz, calor, eletricidade, atração, força mecânica, são insuficientes para explicar. Se bem seja metapsíquica, um campo já muito vasto, não estamos certamente senão no limiar dela. Assim, mais tarde ela poderá ter miras mais altas, vindo a ser uma moral, uma sociologia, uma teodiceia com novos princípios. Quem o sabe? Mas para cada época basta o seu labor. Os tempos não estão amadurecidos para a síntese. Fiquemos na análise. Não pude indicar nesta curta exposição histórica os memoráveis trabalhos levados a efeito. A bibliografia é já enorme. Assinalarei, portanto, apenas as principais obras, sempre úteis, algumas vezes indispensáveis, para que delas tomem conhecimento os sábios que, curiosamente, desejem estudar o espiritismo, o ocultismo, a metapsíquica do meio século que acaba de desaparecer. Aqui vão elas, somente as principais, de caráter geral. Aksakov, Animinus and Spiritismus, Versuch einer Christer, Prüfung de Mediunismus, Phänomene, Leipzig, Mutti, e etc. São uns dezenas de obras aqui. Ele deve ter citado aqui nada, umas 100 obras. Como está em alemão, francês, inglês, eu não vou citar aqui o nome dos livros, das obras, porque eu não, minha pronúncia é errada, não vai ficar legal, obviamente. Podemos fazer uma ideia da riqueza da literatura metapsíquica como o acréscimo a esta bibliografia muito sumária, que poderia facilmente alargar e será completa no decorrer das páginas desta obra. Os artigos vindos a lume em importantes publicações especializadas, como a Light Londres, o Banner of Light Boston, o Religio Philosophical Journal New York, etc. Os médiums. A palavra médio, execrável sob todos os títulos, está consagrada pelo uso. Não é mais possível bani-la. Significam intermediários entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. No decurso desta obra se acharão acerca dos médios numerosos detalhes que aqui não colocarei. O presente capítulo é necessariamente abreviado a fim de
se não repetir o que será dito mais logo. Na verdade, a história dos médios é quase toda a metapsíquica. Deve-se empregar esta palavra no feminino? Parece-nos que se poderá dizer a médium. O poder dos médiuns se exprime pelo termo, aliás, muito mal também, de poder medianíaco. A faculdade de ser médio é a mediunidade, ou é a medianimidade, ou a mediunidade, que lástima são não podermos substituir esse odioso patois. Há uma distância considerável entre os médios poderosos, enérgicos, que, como Home, Eusápia, Station, Moses, Florence, Cook, produzem fenômenos objetivos notáveis e aqueles que não produzem fenômenos subjetivos. Cumpre-nos, pois, classificar à parte os médios de efeitos físicos, telecinésias e materializações, os quais são seres excepcionais, extremamente raros. Mesmo aqueles que podem provocar pancadas sem contato são azares raros também. A sua psicofisiologia não é muito rica em ensinamentos. Não se saberá dizer se eles são mais ou se são menos inteligentes do que o comum dos mortais. Nada os distingue do vulgar e não se pode diferenciá-los dos seus semelhantes senão pela estranha faculdade de que são dotados, a qual lhes permite, únicos entre os homens, produzirem, nas sessões espíritas, materializações de formas, mãos, pessoas e movimentos da matéria, ruídos, pancadas, voz, perfumes. A raridade extrema dos poderes telecinésicos não é objeto à sua realidade. É necessário admitir que todos os homens não são exatamente iguais. Certas crianças são dotadas ainda, quando bem novas, de memória e de poder do calcular tão surpreendente que ficamos de beiços caídos diante delas. Podemos admitir sem esforço que há na multidão humana indivíduos aos excepcionais. Os poderes criptestésicos são mais comuns que os telecinésicos. É assim a criptestesia, tão conhecida em toda a sua escola de poder, como a telecinésia é tão rara que não pode assimilar-se aos fenômenos criptestésicos, às as comuns, nem aos telecinésicos, muito raros. Com relação à mediunidade, distinguimos dois grupos muito distintos: médios de efeitos físicos, médios de efeitos psíquicos. A telecinésia é um fenômeno nitidamente caracterizado. As materializações o são mais ainda. O fenômeno telecinésico elementar, aquele que a maioria dos médios produz, sem, contudo, poder chegar até a telecinésia e a materialização, é o rep, isto é, uma vibração sonora sem contato na madeira de uma mesa ou de uma cadeira. Já daí a delimitação entre médios capazes e incapazes de produzir reps se torna bastante difícil, porque muitas vezes se entende ruídos muito ligeiros, apenas perceptíveis na mesa em que está o médio, obrigando-nos até quase a pô-los em dúvida. Conviria traçar aqui a biografia dos grandes médios de materializações e telecinésia, mas não o faremos senão no capítulo das materializações. Quando citamos Home, Florence Cook, Station, Moses, Eusápia Paladino, a Senhora de Esperance, Eglinton, Linda Gazera, Slade, Martha Beraldi, a Senhorita Gollinger, Stanislawa, Tonsig, Willie, teremos citado os principais. Vê-se que o número é pequeno. O número de médios produtores de reps é provavelmente maior, mas não estaria habilitado a fornecer uma estatística a propósito. Infelizmente, esses médios de efeitos físicos abusam muitas vezes do seu poder. Imaginam que podem enriquecer-se por intermédio do seu poder meio miraculoso. Então, como as irmãs Fox, como os irmãos Davenport, como
Wigington, como Slade, dão sessões públicas para tirar proveito monetário de suas faculdades. Desse ato, a fraude não medeia senão um passo. Passo esse que, se não sempre, pelo menos muitas vezes eles deram. Da mesma maneira, os médios profissionais de efeitos físicos são terrivelmente suspeitos e as precauções que se devem tomar contra suas maquinações devem ser de uma severidade implacável. De resto, mesmo que a sua boa-fé consciente seja absoluta, é necessário tomar as mesmas precauções. Há muito boas razões para não se repelir a priori toda experimentação com os grandes médios profissionais. Certamente puderam eles, no início de sua carreira, produzir fenômenos autênticos. Leah e Catherine Fox não teriam, de caso pensado, inventado essa história dos raps em Wadesville, se não tivessem realmente começado a produzi-los. Os médios como a senhora D'Esperance, como Florence Cook, como Linda, como Eusápia Paladino, como Marthe Beraldi, nunca tomaram qualquer lição de prestigitação e ilusionismo. Verificaram estranhos fenômenos e, apesar seu, seguiram o caminho que lhes tinha aberto. É pelas necessidades da causa que se lhes atribui uma habilidade técnica extraordinária, superior àquela dos mais sagazes profissionais, como Robert Houdin, Hamilton, Max Lane, pois que elas encararam os mais conscienciosos sábios em condições de controle severo. Em múltiplas e variadas sessões, em que, de mais a mais, nem Robert Houdin, nem Hamilton, nem Max Line nunca puderam imitar o que elas faziam. Quanto aos médios unicamente de efeitos psíquicos, as mais variadas transições se observam entre eles e os indivíduos normais. Quer-me até parecer que todo indivíduo normal é capaz, num dado instante de sua vida, de ter qualquer lucidez passageira, mas, a fim de não nos separarmos demasiado da terminologia habitual, daremos provisoriamente a denominação usual de médiums aos indivíduos que creem estar em relação com personagens estranhas. Com efeito, adotamos como definição da metapsíquica uma ciência que tem por objeto os fenômenos que parecem possuir uma inteligência que não a inteligência humana consciente. Os médiuns são, pois, indivíduos com inconsciência parcial ou total que pronunciam palavras acompanhadas de atos, fazem gestos, palavras, gestos, atos que parecem estar à revelia de sua vontade e parecem ser independentes de sua inteligência. Sem embargo, esses fenômenos inconscientes são inteligentes, sistemáticos, algumas vezes coordenados com maravilhosa penetração. Então, trata-se logo em seguida de se saber se os fenômenos inconscientes são devidos a uma inteligência humana ou a uma inteligência sobre-humana. Sirva-nos como exemplo concreto clássico o caso de Helena Smith, escrevendo por escrita automática abundosas mensagens que ela atribui a Maria Antonieta. É a inteligência de Helena que tudo produz? É uma outra inteligência que não a de Helena? Seria mesmo Maria Antonieta, seja uma inteligência qualquer, quem faz os gestos de Helena, quem pronuncia suas palavras, quem lhe produz a escrita? Entraremos logo mais na discussão aprofundada das suas hipóteses. No momento, mostraremos somente que há transições graduais, imperceptíveis, quase entre aqueles que se dizem médios e os indivíduos normais. A demarcação não é somente difícil, mas impossível, tanto que entre os verdadeiros médios, isto é, os de efeitos físicos, e os normais há um hiato enorme, um fosso profundo, uma diferença essencial. Pode-se estabelecer a seguinte gradação. O primeiro grau do desvio com anormal é a produção dos movimentos inconscientes ligeiros.
quase imperceptíveis, os quais bastam muitas vezes para fazer um indivíduo exercitado perceber as sensações e as vontades do inconsciente. E não há dúvida, em mais de 50 em 100 médios normais, um ligeiro ruído muscular que eles ignoram, descobre ou seu pensamento. Como no jogo de Wheeling Game, que muitas vezes apresentam resultados notáveis. Esses movimentos involuntários e inconscientes muitas vezes se observam tão claramente que dariam um capítulo da fisiologia normal. Eis-nos longe de toda a metapsíquica. O segundo grau é a criação pelo hipnotismo de uma nova personalidade. A personalidade normal reaparece no estado de vigília, mas durante a hipnose e a sugestão hipnótica, uma nova personalidade aparece que é evidentemente fictícia, visto que o magnetizador a criou segundo a sua própria fantasia, podendo manter-se se o magnetizador assim o quis pela sugestão verbal. O segundo grau é a criação pelo hipnotismo de uma nova personalidade. A personalidade normal reaparece no estado de vigília, mas durante a hipnose e a sugestão hipnótica, uma nova personalidade aparece, que é evidentemente fictícia, visto que o magnetizador a criou segundo a sua própria fantasia, podendo manter-se se o magnetizador assim o quis pela sugestão verbal. Essa nova personalidade arbitrária, transitória, artificial, reentra ainda na psicologia normal clássica. O terceiro grau é o estado medianímico, isto é, a produção de uma personalidade nova que o médium criou para si por autossugestão. O hipnotismo age por heterossugestão, o mediunismo por autossugestão. Não há senão uma bem fraca diferença entre a personalidade de Maria Antonieta, que Helen Smith tomou por sua, e a personalidade de Maria Antonieta, que Helen Smith tinha tomado por sua, porque assim o quis o magnetizador. As escritas automáticas pertencem a esse grupo e não há meios de dar a essa importante manifestação psicológica um lugar qualquer na metapsíquica, pelo menos sob o ponto de vista da escrita automática, porque a hipótese de uma inteligência estranha não humana não tem, na maioria dos casos, nenhuma razão de ser, já que posso sugerir a Alice que ela é Maria Antonieta, já que Alice encena admiravelmente o papel da infeliz rainha, porque vou supor quando Helena encena o mesmo papel e o desempenha com não menor perfeição que a rainha da França que está incorporada em Helen Smith. É uma suposição infantil, completamente gratuita. O quarto grau é quando a personalidade nova é capaz de criptestesia, quando ela parece verdadeiramente conhecer coisas que o médium não conhecia, fatos que só a segunda personalidade podia conhecer. É o caso da senhora Piper, dando comunicação de Pinute ou Georges Penhon. O guia do médium, nova personalidade que vem à tona, parece ser também uma força estranha, verdadeiramente estranha. Podemos dar aos fenômenos o nome de fenômenos metapsíquicos, uma vez que, feitas as contas, a inteligência normal não é suficiente para explicar as estranhas e poderosas criptestesias que os sensitivos apresentam. Não tenho necessidade de acrescentar que a opinião que uma força estranha prova neles não é senão uma hipótese. Talvez conviesse reservar o nome de médium aos indivíduos capazes de ação material mecânica sem contato e de materializações. É o quinto grau. Então, aos fenômenos de criptestesia, as alucinações sobrevindas no transe espirítico, vizinho do transe hipnótico, vem a juntar-se os fenômenos materiais, as levitações, as telecinésias, os rapes
e, sobretudo, as materializações. Nada prova que as segundas personalidades não sejam sempre exclusivamente humanas, devidas às modalidades da inteligência humana, tanto que, com os fenômenos materiais, aparece alguma coisa de novo, de transcendental, de verdadeiramente metapsíquico, que vai além da psicologia normal e não pode absolutamente explicar-se sem a intervenção das forças desconhecidas, que parecem ser inteligentes. Como este livro é sobretudo um tratado didático, vou dar como comprovação exemplos de cada um dos casos psicológicos que constituem as transições insensíveis do estado normal ao estado de médium. Primeiro grau. Antonieta não é hipnotizável, mas se lhe tomo as mãos e lhe peço que pense num objeto que escondeu num lugar qualquer do seu quarto, fica admirada quando eu, guiado por ela e pelos seus movimentos inconscientes, acho objeto. Segundo grau, Alice é hipnotizada. Se lhe digo que ela é um velho general, apresenta os trejeitos de um velho general. Tosse, cospe, fala duramente, jura, pede uma bebida, etc. Representa a inocente comédia por uma hora inteira com rara perfeição. Terceiro grau, Helene Smith imaginou, por autossugestão, ser Maria Antonieta. Fala a linguagem da outra, tem os passos, cheios de dignidade, e quase tem a mesma escrita e ortografia da rainha da França. Com absoluta sinceridade, representa a comédia durante semanas e meses, com maravilhosa perspicácia. A senhorita Camus coloca a mão na mesa e escreve febrilmente um comprido fraseado com o qual ignora o sentido. Não sabe o que escreve, e enquanto o faz, fala de coisas outras. É o espírito de Vincent que a dirige. Se diz o inspirador de todas as dissertações teosóficas banais com que enche o papel. Quarto grau. A senhora Piper, a pouco e pouco, perde a consciência normal. Ora é Pinut, ora é George Spenham, ora é Myers, ora é R. Hudson, quem conversa por seu intermédio. Mas tais personagens, muito provavelmente imaginárias, consequência de autossugestão, são dotadas de espantoso poder criptestésico. Monições, premonições, telepatia, lucidez, tudo ressalta a cada uma das palavras que, pela voz da senhora Piper, falam Pinut ou Georges, Pelham ou Myers, ou R. Hodgson, de modo que é necessário um grande esforço de racionalismo, que talvez seja até um erro, para deixar de atribuir a uma outra inteligência, que não a senhora Piper, os fenômenos de uma inteligência quase sobre-humana. A senhorita Leonard, a senhora Briffault, Stella, a vidente de Prevost e outros, muitas, são médios dessa qualidade. Quinto grau, Eusápia, paladino, cai, sem ser hipnotizada, em estado de transe. Então, por intermédio, diz ela, de John King, movimenta os objetos nos quais não toca, materializa as mãos, algumas vezes a cabeça de John King e de outros espíritos que por lá aparecem. Home, a senhora de Esperance, Florence Cook, Staton Moses, Stanislawa Tonsky, a senhorita Golliger, Marte Beraldi, são médios do mesmo gênio. E, as mais das vezes, ao mesmo tempo em que os fenômenos mecânicos físicos aparecem, as criptestesias. A possessão por uma inteligência estranha parece completa, não somente pelo conhecimento das coisas desconhecidas ao próprio médium, mas ainda pelo poder que lhe é dado sobre a matéria. Por outro lado, com efeito, as mais das vezes, os verdadeiros médios de telecinesia são também sensitivos, o que equivale a dizer que eles têm criptestesias admiráveis. Algumas vezes. Staton, Moses e Home
eram dessa natureza. Eusápia Paladino não era médio senão de efeitos físicos e a senhora Piper de efeitos psicológicos. Sem pretender tirar daí nenhuma conclusão, e coisa assenta que os grandes médios, desde o início dos fenômenos produzidos, sejam mecânicos, sejam criptestésicos, atribuem todo o seu poder a um guia. Assim é que, se quisermos contar com as experiências, convém levá-las a efeito como se estivéssemos certos de que esse guia realmente existe e está incorporado no médium. E na rigorosa significação do termo, uma hipótese de trabalho quase necessária à produção dos fenômenos. A ciência é uma língua bem feita, disse um filósofo. Não devemos, pois, dar o mesmo nome de médium a indivíduos assim tão diferentes como, por exemplo, Eusápia e a senhora Piper. Podemos chamar médiums aos indivíduos que produzem efeitos físicos, sensitivos aos indivíduos capazes de produzir os fenômenos criptestésicos, que eles atribuem a uma força estranha, autômatos aos indivíduos que, sem criptestesia, parece apresentarem pela escrita automática segundas personagens, criadas sem dúvida pela autossugestão, mas que parecem serem espontâneas. Como toda classificação, esta aqui é também arbitrária. Os sensitivos são sempre autômatos, enquanto os autômatos raramente são sensitivos. Poderia citar centenas de casos de escrita automática, quais não são senão fantasias mediocremente interessantes do inconsciente desprendido, sem lucidez, sem criptestesia, sem nada que vale a pena de ser notado a não ser o extraordinário poder do inconsciente. Sem embargo, e não obstante o meu ardente desejo de fazer com que, tanto quanto possível, esses fenômenos metapsíquicos entrem na psicologia normal, não quero desnaturá-los, mutilá-los sob o pretexto de racionalismo. O estado de monodeísmo e de automatismo que dão causas aos transes, sejam hipnóticos, sejam espiríticos, desenvolve uma extraordinária aptidão para a criptestesia, que, como nos fenômenos produzidos pela senhora Piper, pela senhora Leonard, pela senhora Verhal, somos tentados numerosas vezes a crer que há intervenção de uma inteligência estranha. Não será neste capítulo que discutiremos a questão. Ver-se-á mais para frente que não temos nenhum receio de encará-la francamente. Nem os sensitivos, nem os automáticos, nem mesmo os médios podem ser caracterizados por diagnoses de qualquer verossimilhança. Eles são como todo mundo. A idade, o sexo, a nacionalidade parece não terem grande influência. Falou-se muitas vezes em histeria, mas convém notar que a histeria não é uma condição favorável, a não ser para dar uma desmedida extensão a esta forma mórbida. Os histéricos são muitas vezes hipnotizáveis, mas a aptidão em ser alguém hipnotizado é tão generalizada que não chega a formar uma característica. Os médios são mais ou menos neuropáticos, propensos a cefaleias, insônias, dispepsias, mas tudo isso é muito pouco significativo. Em todo caso, nego-me em absoluto a considerá-los como doentes, como o está bastantemente disposto a fazer P. Janet. Sem dúvida, há qualquer desagregação da consciência, porém, entre os artistas, os sábios, mesmo entre os indivíduos vulgares, não há muitas vezes análogas desagregações da consciência como o automatismo parcial. J. Maxwell insistiu na existência, na maioria dos médios, de uma mancha na íris. Conviria talvez fazer a propósito algumas pesquisas estatísticas, mas a dificuldade será sempre a de saber até onde convirá ir, visto não haver uma linha de demarcação entre um sensitivo e um normal, e nem haver uma linha de demarcação entre um
entre um automático e um normal. Esse indivíduo de escrita automática se limita a fazer febrilmente e sem consciência grandes traços orbiculares, informes, em folhas de papel branco. Aquele outro escreve palavras sem nexo. Outro, portanto, encadeia frases. Este compõe pequenos poemas incompletos. Aquele escreve volumes e romances completos. A todos os graus de automatismo. A faculdade de produzir coisas pelo inconsciente apresenta mais variedade do que o de fazê-las pelo consciente. A sensibilidade criptestésica comporta ainda talvez todos os graus. Um indivíduo que no decurso de sua longa vida foi perfeitamente normal, verá um dia uma aparição verídica, entenderá vozes premonitórias. Não se pode dizer que ele seja um sensitivo. Podê-lo-á ser por alguns minutos, ou antes por alguns segundos. Será tudo. Pessoas de aparência normal olham no cristal e, ao cabo de alguns instantes, percebem visões, cenas mais ou menos dramáticas que perpassam na pequena bola de cristal. Não se pode querer que sejam elas sensitivas. Também não se pode afirmar o contrário. Seja lá como for, não há possibilidade de se admitir, com referência ao mecanismo de tais casos, a intervenção de uma inteligência estranha. Até os grandes médios sensitivos, como a senhora Piper, como Staton Moses, não possuem nenhuma característica fisiológica ou psicológica que os diferencie dos demais. Esses indivíduos privilegiados, que segundo a doutrina espírita recebem mensagens daqueles que se foram deste mundo, como os quais conversam, não parecem sobressair-se por nenhuma superioridade intelectual ou física. Seguramente, graças à facilidade com que a sua consciência pode desagregar-se, eles possuem uma certa instabilidade mental, uma suscetibilidade às delicadas. A sua responsabilidade, pelo menos durante o estado de trânsito, é um pouco diminuída. Mas isso não são senão nuances e concluirei de boa vontade que eles, quando não estão com as suas visões, nem nos seus trânsitos, nem nas suas incorporações, são sensitivos como todo mundo. Nas poucas vezes é por acaso que descobrem a sua sensibilidade. A história pormenorizada das origens da mediunidade seria muito interessante se fosse feita. Ver-se-ia, sem dúvida alguma, que o ponto de partida para cada um dos grandes médios é bastante diferente. Enfim, nunca é senão por um ato de vontade deliberada que eles venham a ser médios. O seu poder desenvolveu-se espontaneamente. O que é bem curioso e, além do mais, muito desanimador é que esse poder não progride, nasce espontaneamente, sem que se saiba nem por que motivo, nem como, e se lhe dá no goto desaparecer, lá vai ele sem que alguém o possa reter. Kate King deixou Florence Cook e Crookes admitiu de boa mente que esse desaparecimento foi necessário. O meu desventurado e sábio Dr. Sagard me disse que outrora sua filha, menina de 12 anos mais ou menos, havia produzido por 3 dias os notáveis fenômenos de telecinese, levitação de uma mesa pesada, raps, movimentos sem contato de grandes objetos, desaparecendo tudo depois às súbitas. Os fenômenos se produziram há 25 anos atrás, e a senhorita Ellie, filha de Sagard, nunca mais produziu qualquer fenômeno semelhante. Toda educação é inoperante. Tenho mesmo até tentações de crer que os nossos esforços para tornar científicos os fenômenos apresentam mais inconvenientes do que vantagens. Tanto assim é que, nas minhas experiências, recuso inteiramente indicar a um sensitivo ou a um médio como devem proceder. É necessário deixá-los à vontade, porque a nossa influência, se alguma temos, provavelmente seria inconveniente. Um médio poderoso é um instrumento extremamente delicado e sensível, cujos sentimentos íntimos não se conhecem.
Induzimos-los à fraude se os não sabemos dirigir. Deixemos-los, portanto, agir na produção dos fenômenos como bem o entenderem. Comete grave erro, sem dúvida, aquele que se obstina em querer educar o seu médium. Por que isto? Parece-nos que devemos chegar à conclusão de que a intromissão de uma inteligência estranha, mesmo porque nas crianças e nos adolescentes normais o nosso poder de transformação educativa é às limitado e de mais a mais talvez até é bom que assim seja. Não se tem usado até o presente momento de justiça para com os médiuns. Têm eles sido caluniados, troçados, vilipendiados. São tratados cinicamente por alguns. Deixamos em obscuridade e abandonam tão logo as suas faculdades, perdem o antigo brilho. Quando o remuneram, fazem-no avarentemente. Quando o remuneram, fazem-no avaramente, dando-lhes a entender que não passam senão de máquinas. Já é tempo de pormos fim a esse abominável estado de coisas. Se por acaso se descobre um grande médio de efeitos físicos de valor ou de efeitos psíquicos excepcionais, em vez de se exporem eles à curiosidade banal de ignorantes, dos jornalistas, das mulheres de alta ou baixa sociedade, as quais vão consultá-lo sobre um cão perdido ou um amante infiel, seria conveniente assegurar-lhes com largueza de meios o seu passadio e a sua moradia, talvez até com especial atenção, a fim de evitar que a sua mediunidade seja confundida com as adivinhações de porte ordinário. É isto que a senhora Bisson fez com Martin Barrow, Lord Donovan, com Home e Imoda, com Linda. Numa palavra, conviria deixar os médios à disposição da ciência, a severa, a generosa e a justa ciência, em vez de os deixar desmoralizar os seus maravilhosos dons nas credulidades pueris ou nos sarcasmos impudentes. Porém, ao mesmo tempo, conviria não se afastar da severidade científica, não pretender a realização de experiências espalhafatosas ou fazer incursões no além-túmulo. Convém que nos contentemos com pouco, não nos afastemos do Sol do nosso planeta. Cuidemos dos fenômenos de metapsíquica como cuidamos dos problemas de fisiologia pura. Façamos experiências com os médios, seres raros, privilegiados, admiráveis e convençamo-nos de que eles têm direito ao nosso integral respeito, mas que também são passíveis da nossa desconfiança integral. Os limites entre o psíquico e o metapsíquico. Já logo de início topamos com uma dificuldade primordial, porque, enfim, desde que se possa explicá-la por extrema acuidade da inteligência humana e por uma realização sistemática e inconsciente de certos fenômenos conhecidos por lucidez, torna-se evidente que não mais precisamos invocar a metapsíquica, quer dizer, não precisamos supor que se trate de faculdades desconhecidas da nossa inteligência, de ingerências de outras inteligências. Basta-nos dizer, isto não é senão o resultado de uma inteligência humana muito penetrante. Eis-nos obrigados a examinar, antes de mais nada, quais são os limites da inteligência humana.